Olá, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe essa noite para vocês grandiosa. Mas, irmão, eu quero falar de justiça. Justiça da parte de Deus. Que se encontra também no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Que diz assim: Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Essa palavra quer dizer assim, Cristo está dizendo que nós temos que fugir dessas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Fugir desses políticos que estão inventando coisas. Meus irmãos, é o único país que nós vivemos que nunca vai ter mudança se nós mesmos não mudar. Porque eu creio, eu acredito que a mudança não começa por político, governadores. Começa por nós. Começa pela gente, irmão. A Bíblia está dizendo que nós temos que fugir dessas coisas que não pertencem ao nosso favor. A Bíblia está dizendo que nós temos que fugir dessas coisas que não pertencem também a Deus. Mas se pertencer ao nosso favor, se os políticos, os governadores compreender, ajudar ao nosso favor, nós temos que ficar. Mas a Bíblia está falando, se não der certo, se não for ao teu favor, fugir dessas coisas, fugir delas, com mansidão e justiça. Glória a Deus, aleluia. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 3, diz assim também: fazer justiça e julgar com retidão e mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Meu Deus, que palavra tremenda, meus irmãos. Está dizendo aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 3, fazer justiça e julgar com retidão e mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Glória a Deus. Essa palavra, fazer justiça, nós temos que fazer justiça pela coisa que é certa, irmão, pela coisa que é correta diante de Deus. Mas também Deus diz assim, que fazer justiça e julgar com retidão. O que é julgar com retidão? Julgar com sabedoria, com inteligência. Não é só você. Tem que ter muita gente do teu lado apoiando. Por isso que eu peço a colaboração de todo o povo brasileiro, principalmente os caminhoneiros. Que os caminhoneiros é que mandam no Brasil. Porque se ele parar, acabou tudo. Apoio, nós temos que ter apoio para poder julgar a esses políticos que estão contra, de que está ao nosso favor, que só quer depender da gente no dia da eleição. Depois que isso votou nele, acabou, sumiu o homem não vota mais. A Bíblia está dizendo que temos que fazer justiça e julgar com retidão. E mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Nós temos que ter a sabedoria e a inteligência. Porque eu creio que nós vamos julgar aquilo que é certo, aquilo que está ao nosso favor. Nós temos que ir avante. Nós temos que vencer, meus irmãos. Temos que mudar esse país, a gente. Porque se nós depender de político, nós nunca vamos mudar. Vai ficar dessa forma. Os outros países, pessoas como você, como nós, como nossos filhos, estão tendo uma vida boa. Lá todo mundo é igual, esses países de fora, não existe ninguém pobre, é raro ter pessoas pobres. Nos países de fora são pessoas que não querem mudar de vida. Não falando da África, que a África é sofrida, mas Deus tem a misericórdia, vai ajudar esse povo. Mas outros países aí também, pessoas estão vivendo vida boa, gente. Está na hora de o povo viver também brasileiro. Porque o único país que tem mais pobreza é o país brasileiro, é o Brasil.
que ter mais pobreza. Porque rico ficando mais rico e pobre ficando mais pobre. Políticos, governadores tirando o pobre que não tem. Meus irmãos, está na hora de mudar esse afeto. A Bíblia está falando aqui no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 3, está dizendo assim, temos que fazer justiça. Justiça e julgar com retidão e mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Oh, meus irmãos, nós temos que ir avante, irmão. Temos que vencer. Eu creio que todos os povos apoiar, nós vamos vencer, irmão. Nós vamos mudar isso. Os custos, irmão. Eu vi um vídeo, irmão, de um brasileiro dos Estados Unidos, tá morando nos Estados Unidos. Ele dizendo que em PVA de carro que paga lá são poucos, irmão, barato demais. Ele só paga só em PVA. Comprou o carro, acabou, só paga em PVA. E o IPVA de uma caminhonete lá, irmão. Uma caminhonete Hilux. Avaliada aqui no Brasil em PVA R$ 3.000, depende do ano. Lá ele tá pagando apenas R$ 600. E olha que a gente paga todos os processos, todo tipo de imposto que você não sabe. Até você comprando alimentos, você tá pagando imposto. Até para você tirar um carro aqui, tem que pagar sei o que para poder tirar, pagar aquilo, pagar isso, irmão. Lá não, lá se você tiver com dinheiro de carro, comprou o carro, então não precisa pagar mais nada para cadastrar. É só cadastrar o seu nome, o valor que você vai comprar o carro e deu. Mas aqui para você comprar um carro, tem que pagar todos os impostos que você não sabe. O povo tá inventando muita coisa, ganhando dinheiro em cima daquilo que você não tem. Meus irmãos, tá na hora de mudar isso. Mas eu creio que só se muda se você estiver junto. Se vocês acreditar em Cristo, confiar em Jesus de Nazaré, Ele vai mudar. Ele vai ajudar nós, a nosso favor. Temos que ter a mente em Cristo e fazer justiça. O que está dizendo aqui a Bíblia, aqui, ó, fazer justiça e julgar com retidão, mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Temos que vencer, irmão. Mas eu acredito que nós vamos vencer com o apoio de todos vocês. E que Deus abençoe todos os caminhoneiros, sua família, todos. E vocês que estiverem também assistindo esse vídeo, que Deus abençoe. Que a graça de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permitiu por estar aqui agora, ouvindo essa palavra, vai nos dar oportunidade também várias vezes. E vai nos ajudar a vencer, irmão. Vamos vencer, irmão. Vamos lutar. Porque está chegando a hora, irmão. Está na hora de mudar, irmão. Está na hora de mudar. Os políticos lá, esse roubo que teve com o Lula, que tem que se virar os grandes, não é os pobres, tá tirando os pobres para furar, para pagar aquilo, irmão. Não pode isso, irmão. Isso é errado, irmão. Temos que mudar isso, meus irmãos. Isso não pode. Ou eu e você e nossos filhos é para ter uma vida boa, sossegada. Cada um vivendo uma vida honesta. Temos que mudar, irmão, isso. Mas só muda se você decidir mudar. Compartilhe esse vídeo. Curte esse vídeo aí. Se inscreva nesse canal. Espalhe esse vídeo para todos, irmão. Que nosso apoio também depende dos caminhoneiros. Porque é ele que muda também a lei. Porque se ele parar, parou tudo. Parou o Brasil. Aí ele decide. Eu quero dizer para vocês que não julguem os caminhoneiros. Porque ele trabalha dia e noite para chegar alimento nas nossas casas. E nossos filhos. Se caminhoneiro parar hoje, eu estou com ele. Porque não é só meu filho que vai passar fome, é filho de todos. Mas é por uma boa causa, porque nós temos que sofrer. A Bíblia fala que nós temos que sofrer. A palavra de Jesus fala. A palavra de Jesus fala que primeiro vem o sofrimento, depois a vitória. E nós vamos ter a vitória, meus irmãos. Nós vamos ter a vitória juntos, se nós vencer, se nós lutar juntos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Leve essa palavra. Leve essa palavra, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. E creio que isso vai mudar, essa lei, essa regra, porque se todo mundo se reunir
em Cristo Jesus. Está na hora de se apegar. Está na hora de espalhar para o vizinho, falar para ele que está na hora de mudança no nosso país. Nós temos que viver igual o país dos Estados Unidos, igual os países vizinhos. Com o custo de imposto, tudo lá embaixo. Um quilo de feijão tá 12, 13 reais. Abaixa para R$ 1,99 ou R$ 3. Combustível gasolina tá R$ 4, abaixa para R$ 2. Tá na hora de mudar, irmão, porque todas as coisas que eles comem lá nos países, nós comemos aqui, mas eles são daqui. Que nós trabalha de sol a sol, de sol a sol, para produzir alimento. E nós ainda vai tirar alimento para poder transportar para fora, irmão. Ei, irmão, isso é feio para nós. Isso é feio por brasileiro. O povo tá comendo bem lá fora. E nós aqui dentro do país comendo isso, comendo um custo maior que a gente planta para poder comer, nós estamos pagando mais caro ainda. Pagando o dobro. Não pode isso, irmão. Tá na hora de mudar. Porque se eu fosse político, irmão, tá na hora da gente acochar o presidente Bolsonaro. Ficar a favor do Bolsonaro, falar para ele todas essas coisas e mudar isso. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vamos apoiar, vamos vencer. Porque eu creio que o presidente Bolsonaro pode fazer isso por nós. Porque ele conhece. Porque ele é o homem de Deus. Ele é nosso líder. Assim como Mosé é nosso líder. Nós vamos vencer isso, nós falar o que nós estamos precisando. E Deus vai ouvir, vai nos abençoar. Em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.